Já pararam para pensar como é que o nosso corpo lida com todas as substâncias estranhas que entram nele? Sabe, desde um simples analgésico até poluentes que estão no ar. Bom, hoje a gente vai mergulhar nesse processo fascinante, que é o metabolismo de xenobióticos, o verdadeiro sistema de defesa química do nosso organismo. Então, para começar, o que exatamente é um xenobiótico? Olha, de forma bem simples, é qualquer composto químico que não é produzido naturalmente pelo corpo. A gente está falando de fármacos, de pesticidas e até mesmo de aditivos alimentares. E a verdade é que o contato com essas substâncias é constante, né? Seja através dos medicamentos que a gente toma, da comida que a gente come ou até do ar que a gente respira. Eles estão por toda parte. E o grande protagonista dessa história toda é o fígado. Ele é o nosso principal centro de desintoxicação. Pensa nele como se fosse uma super usina de processamento, sabe? Equipado com um arsenal de enzimas prontas para neutralizar esses compostos todos. A nossa jornada hoje vai ser a seguinte. Primeiro, entender o que são esses químicos estranhos. Depois, vamos ver o plano de duas fases que o corpo usa para lidar com eles, detalhando a fase 1 e a fase 2. Aí, a gente vai ver o que acontece quando esse metabolismo dá errado e se tornar tóxico. E para fechar, vamos entender por que a nossa resposta a tudo isso é tão única. Certo, então, como o corpo faz essa faxina? Ele tem uma estratégia bem inteligente, dividida em duas fases, com um objetivo muito claro. Pegar compostos que se dissolvem em gordura, os lipofílicos, e transformar em compostos que se dissolvem em água. Por quê? Para que seja muito mais fácil eliminar tudo pela urina. Pensa que é como preparar um pacote para enviar pelo correio. Na fase 1, a funcionalização, o corpo basicamente coloca uma alça quílica na molécula. Aí na fase 2, a conjugação, ele anexa uma etiqueta de envio bem grande e solúvel em água nessa alça. Pronto, o pacote está pronto para ser despachado para fora do corpo. Vamos agora para dentro da fase 1, a verdadeira sala de máquinas desse processo todo. É aqui que uma família de enzimas super versáteis entra em ação. E no coração da fase 1, a gente encontra o citocromo P450. Ele é considerado, nada mais nada menos, que o catalisador biológico mais versátil do planeta. É realmente impressionante. O que a gente está vendo aqui nesse esquema é o P450 em ação. De um jeito bem simples, a enzima agarra a substância estranha. Aí ela usa oxigênio e elétrons para adicionar um grupo hidroxila. E esse grupo funciona como aquela alça que a gente falou. É uma modificação química crucial para preparar o terreno para a próxima fase. E o mais fascinante é que esse sistema é super adaptável. Como dá para ver aqui, dependendo de onde a enzima P450 está na célula, se está na mitocôndria ou no retículo endoplasmático, por exemplo, ela usa ajudantes diferentes para conseguir os elétrons que precisa para a reação acontecer. Isso mostra uma flexibilidade incrível do sistema. Dá uma olhada nessa tabela. A variedade de reações que o P450 consegue fazer é absurda. Ele vai desde ativar analgésicos, como transformar codeína em morfina, até, infelizmente, criar substâncias cancerígenas a partir de toxinas de mofo. É uma ferramenta muito poderosa. Muito bem, depois que a fase 1 coloca a tal alça, a fase 2 chega para anexar a etiqueta de envio, garantindo que o composto vá embora do corpo de vez. E essa etiqueta de envio é colocada por um processo chamado conjugação. Basicamente, o corpo cola uma molécula que ama a água supersolúvel no xenobiótico. O resultado, a solubilidade dele aumenta drasticamente, e aí fica muito fácil de eliminar. E o corpo é prevenido. Ele mantém um estoque dessas moléculas amigas da água, como o ácido glicurônico e a glutationa, que estão aí na lista. Elas ficam prontas para se ligar aos xenobióticos e prepará-los para a eliminação final. Pois é, mas e se esse sistema tão sofisticado falhar? Acontece que, às vezes, o processo de desintoxicação pode dar muito errado, transformando substâncias que eram relativamente inofensivas em verdadeiros venenos. Um exemplo clássico disso é o benzoapireno, uma substância encontrada na fumaça do cigarro e também em alimentos grelhados. As nossas próprias enzimas metabólicas pegam essa substância e a convertem num agente cancerígeno superpotente, capaz de danificar o nosso DNA. Para a gente entender como isso funciona na prática, vamos pegar um exemplo do dia a dia, um medicamento que quase todo mundo tem em casa, o paracetamol. Olha só, em doses normais, como o diagrama mostra, a maior parte do paracetamol segue o caminho seguro da fase 2. Ele é combinado com outras moléculas e é excretado sem problema nenhum. É um processo bem seguro e eficiente.
A história muda completamente de figura quando o sistema fica sobrecarregado, como numa overdose, ou quando o álcool entra nessa equação. É aqui que mora o perigo. Uma via metabólica, que era secundária, pequenininha, de repente se torna a principal. A enzima P450 cria um produto altamente tóxico, o tal do NAPQI. O corpo até tenta neutralizar ele com a sua molécula de defesa, a glutationa. Só que, numa overdose, a glutationa acaba. E aí o NAPQI, sem nenhum controle, começa a atacar e a destruir as células do fígado. E tudo isso nos leva a uma conclusão importantíssima. O sistema metabólico de cada pessoa é único. E isso tem implicações gigantescas para a medicina. As nossas respostas aos fármacos são uma mistura complexa de fatores. O que a gente consome, tipo um suco de toranja, pode inibir as enzimas. O uso de outras substâncias, como o álcool, pode acelerar, induzir essas enzimas. E o mais importante, a nossa própria genética, que define se as nossas enzimas são naturalmente rápidas ou lentas. E isso nos traz de volta ao exemplo do paracetamol. Fica claro por que a combinação com o uso crônico de álcool é tão perigosa. O álcool acelera a produção daquela enzima P450 específica que cria a toxina NAPQI. Qual o resultado? Mais toxina sendo produzida, sobrecarregando as defesas do fígado e podendo causar um dano severo. Entender que cada um de nós tem uma espécie de impressão digital química não é só fascinante, é o futuro. E isso nos faz perguntar: como é que esse conhecimento vai moldar a medicina, permitindo tratamentos que sejam totalmente personalizados e seguros, adaptados à bioquímica única de cada indivíduo? É, sem dúvida, uma perspectiva transformadora.